muito curioso, também muito similar, nós como projeto Reis Sem Trono, como é que começou a surgir também, não é muito longe disso, foi uma conversa minha e do Careca aí, em que chegámos à conclusão realmente que tínhamos aqui em Portugal verdadeiros heróis, verdadeiros reis, uma série de atletas que eram reconhecidos internacionalmente e que internacionalmente eram considerados até figuras importantíssimas que depois entravam em Portugal e eram perfeitos desconhecidos. Mesmo eu próprio convivi e partilhei muitos momentos com gerações antes de mim que foram grandes campeões do mundo, atletas que lutaram nos Estados Unidos, lutaram em muitos países mundiais e que eram reconhecidos internacionalmente, que depois quando entravam aqui no nosso pequeno Portugal, em que o universo é futebol e futebol, eram perfeitos desconhecidos, e essa tristeza e essa tentativa de juntar todos os elementos desse ecossistema para dar a conhecer o artista principal disto tudo, que é os atletas. Claro. Sem atletas não há espetáculo, e então o Reis Sem Trono foi para dar voz a esses atletas. O Daniel uma vez fez-me uma entrevista e eu comecei a explicar e a conversar sobre o treino mental e esta nova área do coaching desportivo, e como é importante o atleta também ter um apoio agora a nível emocional, com profissionais, etc, etc. E no final da entrevista chegámos à conclusão realmente que faltava aqui uma exposição. Mas não deixa de ser uma batalha diária. Enfrentamos às vezes dificuldades que até parecem irrisórias, não é, Careca? Deixa eu só colocar uma pimentinha aí. O Atília também mandou o corte, né, um vídeo, que o Mário Pinto, ele entrou pro UFC agora, né, foi contratado aí no Contender Series, e ele fez uma fala que, cara, eu vou aproveitar a oportunidade mesmo e vou fazer um corte disso, porque é aquilo que o Atílio falava, né? Tem que se abrir. É quase como uma coisa que eu insisto aqui com muita gente nos programas e nas entrevistas, que é tu, angolano. Portanto, tens muita gente de Angola, isto com certeza que também vai passar em Angola, há pessoal em Angola a ver. Porquê é que nós não trabalhamos com os países de língua oficial portuguesa? Porquê é que a luta não é... Porquê é que os heróis e as organizações e tudo não é uma coisa de língua oficial portuguesa? Exatamente como os ingleses fazem. Os ingleses trabalham com os americanos, com os neozelandeses, com os australianos, com os africanos. E porquê é que nós não fazemos isso se a nossa Portugalidade é tão grande, temos tantos milhões de pessoas? You got an incredible team behind you. I know you still train and live in the UK, also represent Portugal. What would it mean to you to represent your team, represent Portugal in that UFC heavyweight division? Oh, it means everything. We ain't got enough Portuguese fighters. There's too many Brazilians. I got a love for Brazil, but we need more Portuguese. But I'm representing all of them. Brazil, Santo Tomé, Guinea-Bissau, Cape Verde, so many countries. Mozambique. We're coming up. There's a new breed of heavyweights coming. Assim, a ideia do Rei Sem Trono, ele não é só sobre Portugal, é sobre a língua portuguesa. E o Mário Pinto, ele falou aqui, e nós nunca falamos com ele, nunca ouvimos da boca dele, e na hora eu falei, cara, como pode? Então, assim, funciona, a estratégia é essa, né? É fazer essa conexão, essa união da língua portuguesa, né? Quando fala do desporto de combate. A gente sempre falou, poxa, os americanos, o Reino Unido, todos os países da língua inglesa, eles conseguem criar um ecossistema ali que funciona para todos eles, né? Não importa de qual continente tu está. Sim. A gente tem uma grande oportunidade aqui, né, quando a gente fala pelo Rei Sem Trono, de ter essa conexão. Cabo Verde, Angola, toda a África, tem países da China que falam língua portuguesa, ou o Brasil, Portugal, enfim, né? Então, tem um mundo a se explorar. Mas sem dúvida. Queria que tu como agência, Desculpa, tu quer complementar alguma coisa? Não, e pô, pegando um gancho, engraçado tu estar falando isso, porque quando eu vi essa fala do Mário, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ele, e aí cheguei ao Joinha, né? Na verdade, ele é atleta agora do Joinha, né? O Joinha é o agente, enfim, ele tem algum trabalho ali, e aí eu mandei até uma mensagem pro Joinha, porque o Joinha é um parceiro muito antigo lá do Canal Combate, o Joinha tem uns
uma história incrível também. O Joinha começou com o programa, não foi? O Joinha era... Passando a guarda, é o programa que teve mais tempo na televisão brasileira, foram 25 anos de programa. E ele botava as fitas, por isso, Malta, que eu falo aqui, assim, esse nosso trabalho de quebrar pedra, ele vai removendo obstáculos e e a gente vai chegando aonde a gente acha que é merecedor, porque são esses cases, assim, o Joinha botava, o Jorge Guimarães, né, ele botava as fitas debaixo do braço da produtora, levava para editar numa motinha, tinha tipo uma motocicletinha com as fitas debaixo do braço, chegava lá, editava, entregava um produto pronto ali para a televisão, para o Sport TV, tinha 25 minutos da grade semanal. E foi fazendo isso, daqui a pouco foi aumentando a exposição, foi percebendo que aquele programa, o programa era exatamente para dar visibilidade ao mundo da luta, aos lutadores, às iniciativas, enfim, ele teve as mesmas sacadas, ele tendo as mesmas, ele teve o mesmo desenvolvimento no projeto dele que a gente tem feito aqui. E eu entrei em contato com ele, Joinha, esse atleta teu, pô, queria fazer essa entrevista com ele, achei muito interessante a forma como ele se posicionou, como ele está enxergando. E ele é um cara que a gente está trabalhando aqui, vamos fazer isso, vamos trabalhar, tá? Então, é isso, eu acho que a gente montar essas conexões e para a gente ir fortalecendo mesmo, né? Fortalecendo os atletas, fortalecendo os eventos, fortalecendo as marcas. Assim, eu lembro quando a gente tinha ali a marca Bad Boy, era uma das principais cotistas nossa lá do canal. Quem não queria ler o short da Bad Boy? Pô, aquilo exatamente. Era de guerreiro. Era Bad Boy e Red Nose. Eram as duas marcas ali mais... E quando começou a crescer, daqui a pouco eram marcas multinacionais. Então você começou a ter o comercial ali da Renault com o Anderson Silva, com o Shogun, com o Vanderlei, associado a carro mais forte, carro robusto. Então você sai da marca segmentada para a marca de multinacional que vê na estratégia dela de passar algum produto de força, né, a luta de forma legítima para trabalhar isso. Antes não. Antes o atleta era marginalizado, associar a imagem dele a uma propaganda, a algum produto, não era legal. Sim. Com o tempo, isso foi mudando. Então, personagens de novelas, já que eram lutadores, vai ajudando a popularizar. Você vai começando a desmistificar um pouquinho isso, vai começando a trazer o universo da luta também para uma coisa mais popular, mais massificada, entendeu? Não, mas foi muito bom esse gancho aí que o nosso Carequinha trouxe agora, porque eu quando vi a entrevista do Dana White, Contender Series, quando ele noqueou e ganha o contrato, eu quando vejo a entrevista e quando ele fala, e falou em português, falou no nosso português, e quando ele fala, ele falou em português no final da luta e depois na entrevista lá com a americana, e ele diz que representa Portugal, mas que representa todos os países da língua oficial portuguesa e começa a enumerar Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Ele começa a falar e ele diz, há muitos brasileiros cá, mas falta os outros entrarem. Aquilo mexeu emocionalmente comigo, porque é algo que eu falo muito em off com o Daniel, muito, já falámos antes do início do Rei Sem Trono. É algo que me diz muito a mim, até pelas minhas raízes, pelo meu DNA, que meu pai é angolano, e pela maneira como eu fui criado de uma forma sem divisão, sem cores de pele. E eu consigo ver o potencial da língua oficial portuguesa como império. E eu fui passando isto a várias pessoas, fui transmitindo esta ideia, nomeadamente ao Elson, que também partilha connosco esta ideia, que é a língua oficial portuguesa é um mercado gigantesco de milhões e milhões de pessoas que consegue concorrer com o outro mercado, que é o mercado da língua oficial inglesa, e um bocado à imagem do que os russos também fizeram. Os russos foram entrou um, puxou o outro, e quando tal... os russos e a Rússia e os atletas russos já têm uma fatia respeitável dentro das grandes organizações. E eu acho que isto é possível com atletas de língua oficial portuguesa. Até porque temos a língua mais bonita do mundo. Não há hipótese. Ninguém tem palavras como as nossas. A palavra saudade só existe na língua oficial portuguesa. Mais nada. E se esta união acontecer... Vou dar um exemplo aqui. Angola são mais 40 milhões de pessoas.
Ou seja, há uma imensidão de mercado aqui para ser vendido e há uma imensidão de talentos para serem promovidos aqui. E acho que isto é o início, e pela voz do Mário Pinto, é o início de uma coisa muito bonita. Vou falar aqui de outra atleta também, que é a Jacqueline, que é nascida no Brasil, mas que leva a bandeira portuguesa, que está cá desde muito nova, que no final até já tem umas t-shirts comerciais que vende, porque ela no final das lutas dá um foda-se. I'm staying here for the champion. This goes, come on, motherfucker, let's go fight. I'm waiting all the time I'm waiting for the fight. E o foda-se agora é uma imagem de marca já comercial que ela vende. E não há nada mais, não há nada mais da nossa língua do que um foda-se com tudo. Só nós é que entendemos, não é? É muito mais poético do que um fucking inglês. Um foda-se é tão emocional, é tão nosso. Eu acho esta magia tão grande. Pronto, foi só aqui um parênteses do Mário Pinto ter falado algo e graças a Deus quando as coisas são por bem e quando são por amor, o universo materializa as coisas e parece que está a acontecer.